Então vamos lá, os ganhos de uma empresa ao decorrer do ano foram de 80 mil no primeiro mês e a cada mês houve um aumento de 7 mil em relação ao mês anterior. Então aqui a gente tem caracterizado uma progressão aritmética, certo? Um valor inicial de 80 mil e depois a cada mês vai se somando um novo valor de 7 mil. Quais são os ganhos dessa empresa em dezembro então? Letra A. Então o primeiro termo é 80 mil. A razão é 7 mil. Como eu estou falando que 80 mil foi em janeiro, em janeiro, e eu estou falando de qual ganho em dezembro, ou seja, então eu estou querendo saber qual é o 12º termo dessa progressão. Você pode ir somando de 7 em 7 se você quiser, já que janeiro é 80 mil, fevereiro é 80 mais 7, depois mais 7 e assim por diante. Ou usar a fórmula do termo geral, onde o A12 vai ser igual a 1 mais 12 menos 1, 11R. Então, substitui o A1 por 80 mil, o R substitui por 7 mil, faz essa conta, vai dar um total de 157 mil reais no mês de dezembro. Aí. Letra B, quais são os ganhos dessa empresa durante todo o ano? Ou seja, qual é a soma dos ganhos mês a mês? Então, é a soma dos 12 primeiros termos dessa progressão. Porque o A1, que é o primeiro termo, ele é o ganho de janeiro. O A2 é o ganho de fevereiro. E assim por diante até chegar no A12, que é o ganho de dezembro. Então, a soma é a soma dos 12 primeiros termos. Então, eu vou colocar no lugar do N o 12. No lugar do N o 12. A1 vale 80 mil, está aqui. O AN, que é o último termo, é o 157 mil dividido por 2. Fazendo essa conta, você chega nesse valor aí de R$ 1.422.000 reais de ganhos anuais dessa empresa aí. Certo? Mais um exemplo aí. A altura de uma planta em centímetros ao decorrer dos dias foi anotada e organizada conforme a tabela seguinte, certo? Então, no primeiro dia essa era a altura, no segundo dia essa era a altura e assim por diante. Então, você percebe que existe aqui na altura um comportamento padrão que é o aumento de 2,5 centímetros. Então, a gente tem aí uma progressão aritmética. Pensando que esse comportamento vai ser mantido, quantos dias vai ser necessário para que a planta tenha uma altura de 65,5 centímetros? Geralmente, a gente dava razão, primeiro termo, e perguntava qual era o 20º, qual era o 30º. Agora não, agora eu já estou te dando esse termo e estou te perguntando qual é a posição dele. Ou seja, A1 é igual a 3, que é o primeiro termo. A razão o A2 é 5,5. A razão é a subtração entre eles. Então, eu faço esse menos esse, ou esse menos esse. Segundo menos o primeiro vai dar 2,5. Então, a razão é 2,5, certo? O primeiro termo é 3, a razão é 2,5. E o termo que eu estou falando dele é o 65,5. Então, eu vou achar o valor de N, ou seja, quantos dias são necessários. Então, eu uso a fórmula. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. AN é 65,5. O A1, que é o primeiro termo, é o 3, está aqui o 3. O N, que eu não sei, eu vou deixar aqui. E o R é 2,5. Então, eu vou fazer o seguinte, vou passar esse 3 para cá, 65,5 menos 3, está aqui. O 2,5 eu vou multiplicar aqui nos dois termos, vou fazer distributiva, multiplicar aqui, vou multiplicar aqui, menos 1. Ou não, melhor fazer o seguinte, esse 2,5 que está multiplicando, eu vou passar para cá dividindo. 62,5 dividido por 2,5 vai dar 25. Então, passou o 2,5 para cá dividindo. Ou então, você poderia também fazer distributiva, dá o mesmo resultado. Esse menos 1 passa para cá, fica 25 mais 1, então N é igual a 26, certo? Então, aqui, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo. Se você continuar assim, o 26º termo vai ser o 65,5. Agora, a posição do termo é relativa à quantidade de dias. Então, nesse caso, vão ser necessários 26 dias para que essa planta alcance a altura que o exercício está recomendando aí.